Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 21 de julho. 21 de julho de 2017. De uma forma geral, o brasileiro sempre se preocupou pouco com a sua cidade, seu estado e o país. Questão de cultura nossa, né? Por mais simplista que seja o pensamento, mas o brasileiro sempre achou que, elegendo seus candidatos, tudo estaria entregue em boas mãos. Ledo engano. Aos poucos, nas últimas décadas, algumas ações têm transformado essa realidade. Não basta xingar os gestores públicos, prefeitos, vereadores, deputados, como às vezes nós fazemos. A cidade só melhora na prestação dos serviços quando o gestor se vê fiscalizado e pressionado de todos os lados. E isso deve ser feito de forma organizada, mobilizada e às vezes institucionalizada. Sim, algumas organizações têm surgido com esse objetivo e hoje vamos conhecer o trabalho do Observatório Social de Goiânia. Olha só, uma ótima manhã para você sintonizado aqui na Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC 90,1, transmitindo o programa Conexão Ambiental. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Bom sol, boa temperatura, tudo lindo e maravilhoso. Olha só, para você que quer participar do nosso programa aqui, os nossos contatos você já sabe, o 62-3282-8780, também o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp 629-9977-0482, repetindo, 629-9977-0482, o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Muito bom conosco aqui para este bate-papo. Hoje você vai conhecer bastante, sobre o trabalho do Observatório Social de Goiânia. Conosco aqui para este bate-papo, Natália Yoshimura Lopes. Ela é empresária, vice-presidente da Rede de Monitoramento Cidadão de Goiânia e é presidente do Observatório Social de Goiânia. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, ouvintes. Conosco também aqui Josenilda Ribeiro da Silva, ela é contadora, autora do projeto Auditor Cidadão, é membro da Comissão de Contabilidade Pública do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, é conselheira do Observatório Social, que nós vamos conversar hoje, professora e palestrante do Instituto de Capacitação dos Gestores Públicos, é capacitadora também dos Conselhos Municipais de Educação e Saúde, e demais conselhos de controle social em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e o Ministério Público de Goiás. Bom dia, professora Josenilda, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, já tem um tempo que eu estou pensando, né, em trazer aqui esse pessoal do Observatório Social de Goiânia. Eu não sabia que existia. Quando eu vi, fiquei maravilhado e eu acho que o nosso ouvinte também vai perceber a importância, né, da existência e do trabalho do Observatório Social de Goiânia. Vamos começar aqui com a Natália, perguntando: Natália, Goiânia possui o seu Observatório Social. Para que ele serve e foi criado com que objetivo? Certo. Bom dia novamente, Emerson. Bem, o Observatório Social, ele existe principalmente para fazer a prevenção da corrupção, né? E junto com esse conjunto, ele
ajuda na questão da gente criar a autoconsciência do controle social, da importância do controle social. Essa questão que você falou logo no início do programa, né, de que só o fato da gente escolher o político, o prefeito, o vereador, o deputado, não significa que o nosso município esteja em boas mãos, né? A gente precisa realmente de fazer essa parte do controle social. E o que me despertou muito, que eu não tinha essa parte de controle social, né, foi através do Observatório Social, né? O Observatório Social o nosso aqui de Goiânia, ele é ligado a uma rede de observatórios sociais do Brasil, né? Então, a gente é espalhado por vários municípios do Brasil, é uma rede padronizada, né, no qual a gente tenta fazer realmente essa questão da prevenção da corrupção. E quantos observatórios existem no Brasil? Olha, eu acredito que a partir do momento que o observatório começou a ficar, digamos assim, entre aspas, mais famoso, né? A gente tinha por volta de 100 e poucos municípios, hoje em dia a gente está chegando em 300 e poucos municípios no Brasil, né? No caso, o observatório ele atua pelo município, né? A gente ainda não está atuando fiscalizando o Estado e nem a nível nacional ainda. Mas, assim, enfim, o importante é começar pelo município, arrumar que é onde a casa nós, primeiro, exatamente. é onde a gente vive, né? Onde o cidadão Exatamente. brasileiro realmente vive, se expressa, é o município, né? Cuidando do município já está um bom trabalho, e isso é um trabalho de formiguinha, né? A longo Muito, prazo, né? muito. Vem para ficar. Professora Josenilda, a Natália falou aqui num termo que eu acho muito importante, muito fundamental, que é o controle social. Às vezes, assim, as pessoas, de forma geral, né, até por falta de conhecimento, quando falam em controle social, acha que isso é coisa de comunista, de socialista, como se isso fosse alguma coisa ruim, né? Tal é a falta de conhecimento do brasileiro, né, sobre mil coisas, N coisas, mas enfim, qual a importância do controle social, né, em cima das atividades que o gestor público e a prefeitura faz? A importância, e aí quando você fala em relação à questão da sociedade num todo, desconhecer a importância do controle e a sua participação, até onde eu posso participar da gestão pública, né, é que traz, às vezes, esse entendimento diferenciado do que realmente é um controle social. E isso a própria Constituição Federal traz também, dá esse apoderamento para o cidadão de participar da gestão pública. Então, isso já vem assegurado, emanado pela Constituição Federal, esse direito. Mas até realmente, pela falta do desconhecimento, não há uma participação, uma integração maior da sociedade. Né? Quando eu comecei a minha participação social como voluntária dentro dos processos da gestão pública, isso há 8 anos, mais ou menos há 8 anos atrás, né? Isso começou por um convite de outros conselheiros que participavam do Conselho Municipal de Saúde em Goiânia, e aí a necessidade, a dificuldade de entendimento da própria prestação de contas, né? Então, assim, precisava de um técnico, precisa de um profissional técnico, né? E aí, como contadora e sempre atuante dentro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, como conselheira, participava dessas frentes e anteriormente, até mesmo por vontade própria de entender, né, como que seria a utilização, a contrapartida do recurso, né, porque a gente vê muita reclamação em nível nacional da aplicação do recurso, da contrapartida do que seria saúde e educação, que são 2 pilares muito básicos, que a gente vê a reclamação maior. É que a gente desperta para ver o porquê, né? Se tanto um país de uma carga tributária tão alta, né, o que falta? Né? Professora Josenilda, você falou uma coisa aí muito interessante, você falou num trabalho voluntário, né? O que faz uma pessoa? Você é contadora e, assim, dentro do observatório, creio que tenha outros profissionais. O que faz uma pessoa já ter muito trabalho, etc., tem família, tem filhos, às vezes e tal. O que faz uma pessoa, né, se prontificar a um trabalho desse dentro do Observatório Social, que eu creio que não é um trabalho fácil, né? Qual é o motivo e o que te fez atuar dentro do Observatório Social de Goiânia? O exercício da cidadania. É você exercer o seu papel de cidadão. É cansar de ver as coisas ruins acontecendo, o gestor público pintando e bordando muitas vezes, principalmente no atual momento que a gente vê, né, uma informação que está circulando mais, e aí
arregaçar as mangas. Ficar Natália? só reclamando, né? Tem pessoas que ficam só reclamando, mas ficam ali na sua bolha e não fazem nada pela sociedade, né? Exatamente. E a gente está falando de dinheiro público, né? Então é dinheiro nosso, é um dinheiro que a gente contribui também. Então tem uma parte do meu dinheiro lá. E é um dinheiro suado, né? Vamos... Muito suado, muito suado. Tem E gente que só nega, mas tem gente que é certinha aí. Exatamente. E é bom separar isso, né? Porque a gente fala no jornalismo, isso é um pecado do jornalismo. Esse é um pecado do jornalismo. Na maioria das vezes, a notícia de quem rouba, de quem sonega, de quem tem um caráter distorcido, torto, né? E isso dá ibope, isso dá notícia. Mas quem está andando certo, quem está fazendo o correto, quem está ajudando a construir, né, essa cidade, esse estado, esse país, né? Por que não pode ser notícia também? Né? E tem que saber separar o joio do trigo, né? E aí quando se fala também na questão da própria corrupção, do jornalismo, da TV, da transparência, isso vem realmente também, né, trazer uma educação maior, um despertar maior para a sociedade participar, né? É muito importante essa questão da transparência. Professora, vamos falar de corrupção. Nunca se debateu tanto, né? Como sociedade, nós estamos aprendendo a lidar com isso e descobrindo também que é uma doença, uma ferida aberta e longe de ser curada, né? Que mecanismos nós temos e também estamos construindo para este embate? Olha, o mecanismo que a gente anda criando, esse já é um dos pilares, que é o próprio Observatório Social Goiânia. Tem vários outros parceiros nossos que atuam no controle social, que leva a capacitação, leva o conhecimento para o cidadão, leva a questão da própria transparência, isso a nível nacional, isso a nível estadual, isso a nível municipal. Hoje a própria CGU também, com vários outros trabalhos de educação social, tem a própria Cefaz, que hoje tem a educação fiscal também, que traz isso das escolas, que participa, o Conselho Regional de Contabilidade, com o trabalho voluntariado, que é o PVCC também, da qual a gente participa. Então, assim, cada instituição de controle hoje já tem essa preocupação de despertar lá o cidadão da ponta, levando realmente as ferramentas, os instrumentos, para que ele possa realmente se apoderar, né, dessa situação e possa saber como participar, como inibir essa situação da própria corrupção, né, e como também ter a autocrítica, né, da própria notícia. Separar a situação, trabalhar melhor dentro da própria comunidade, trabalhar melhor dentro do seu próprio município, ver aonde que realmente pode ser melhorado. Então, tem várias ações hoje. O próprio Observatório Social, a gente trabalha na linha de licitações. Então, assim, nunca se viu tantas desmanzelas dentro da licitação, que é um dos pilares mais importantes da administração pública. Exatamente. São as compras. Sabe que é aí na hora de comprar que a corrupção acontece, né? Natália, a professora falou aqui sobre eixos, né? Sobre os pilares de atuação do Observatório Social de Goiânia. Eu queria que você falasse sobre esses eixos de atuação do Observatório aqui dentro de Goiânia. Certo. Bem, como eu comentei, a gente trabalha nessa questão dessa rede de observatórios, né? Então a gente tem um trabalho padronizado, né? Vem todo um plano de trabalho padronizado do Observatório Social do Brasil. Então, nosso principal eixo é essa questão da gestão pública, né? Então, acompanhar as licitações públicas, acompanhar os processos, a Câmara Municipal, os estoques, né? Os convênios que a Prefeitura faz. Nós também, assim como a Josineda comentou, a gente tem uma grande parceria com a Cefaz, com o Grupo GEF, né, que é o Grupo Estadual de Educação Fiscal do Estado de Goiás. Então, fazendo esse trabalho de educação fiscal nas escolas. Nas escolas. Isso, nas escolas principalmente. É importante, né? Afinal de contas, a escola é para isso, né? E por que não aprender já nesse lidar momento, com né? essa... Qual é o conteúdo? Só a gente mudando rapidinho aqui, desse curso de educação fiscal, o que o jovem tem contato? Ele tem contato com o quê?
Ele começa aprendendo a respeito dessa questão dos tributos, da importância dos tributos, né? Para onde o dinheiro vai, de onde é que o dinheiro vem, qual que é a importância, principalmente, dele cuidar da sua escola pública, né? Porque existem, às vezes, muitos alunos que depredam suas escolas, né? Os seus livros, né? Então, entender que ali é de todo mundo, né? De tomar esse cuidado, né? Que é de todo mundo. E acabam que eles levam muito dessa questão que eles aprendem na escola também para os pais, para a família, né? Tudo que eles acabam aprendendo. Você lembra de mais alguma coisa da educação fiscal? A conscientização, despertar do cidadão também em relação à questão da cidadania. É só o fato da gente saber que todos os impostos que a gente paga, né, comprando produtos ou pagando taxas mesmo, né, que são previstas, né? Os IPVAs, os ISSQN, enfim, todos esses tributos, sabendo primeiro para onde vai, você sabe de quem cobra, né? A gente, é comum, às vezes a gente vê, às vezes o cidadão e as redes sociais ajudaram muito isso, né? A mostrar o quanto que, infelizmente, o cidadão ainda está desinformado, por exemplo, cobrar segurança pública da prefeitura, né? E saber, né, que órgãos tem uma prefeitura, para onde que os tributos vai, de quem que a gente cobra o quê. Exatamente. Isso é fundamental. É muito fundamental, né? Mesmo. É fundamental. E só para continuar dos eixos, desculpa dos eixos, exato, a gente estava falando isso. Aí a gente tem mais dois, né, que a gente trabalha também na área de negócios, ambiente de negócios, então a gente ajuda essas micro e pequenas empresas, né, na participação dessas licitações aqui em Goiânia, né, porque às vezes tem micro e pequena empresa que pensa que é somente peixe grande que participa das licitações, né, e não, então a gente ajuda essas empresas a conseguir, a entender como estudar uma licitação, como participar das licitações, também fazendo uma palestra dentro das empresas, né? Tem uma lei que chama a Lei da Empresa Limpa, né? Que, se não me engano, ela está desde 2011. A Lei da Empresa Limpa, ela fala com relação a essa questão até mesmo da prevenção da corrupção dentro da empresa, né? Que é aquela questão até da compliance. E também no quarto eixo que a gente tem essa parte da transparência, né? Então, a gente fiscaliza os portais de transparência. A gente até... esse ano mesmo, a gente oficiou a prefeitura com relação ao portal de transparência, né, que existem algumas lacunas no portal, né, e até o momento a gente até não teve um retorno da prefeitura. Nesse momento a gente está oficiando a Câmara dos Vereadores para ver se eles ajudam a gente a estar tendo esse retorno da prefeitura. Aliás, transparência é um calcanhar assim, complicado, né, para o gestor público, para prefeituras, Estado, governo federal. Eu acho que o governo federal é o que mantém uma transparência mais clara e aberta em todos os níveis, né? Mas sobre transparência a gente vai conversar no próximo bloco, agora 8h21. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar. Hoje nós estamos conhecendo o trabalho de uma instituição, né, muitíssimo importante para Goiânia, que é o Observatório Social de Goiânia. Estávamos falando aqui no bloco anterior sobre transparência, o quanto é complicado, né, para o gestor público, mas principalmente eu vejo que me parece, aí vocês me corrijam, por favor, que o judiciário é o mais complicado, né, de ser transparente, de dizer o que acontece, como gasta, como o dinheiro circula. Mas qual a importância, né, eu pergunto para você, Natália, da transparência para a gestão pública? A importância é de realmente poder mostrar corretamente o que está acontecendo dentro da gestão pública, né? Porque para a gente poder fazer esse controle social, a gente precisa muito de ter esse acesso fácil
a esses dados, seja de diárias, seja do que realmente, o que está gastando, o que não está gastando, porque se fica muito no escuro, ao léu, a gente não vai saber, né? E exatamente essa questão do portal da transparência, o que a gente viu de lacuna, são essas coisas que estão no escuro, que a gente quer saber informação, e a gente pede para eles, né, para a prefeitura, mas só que a gente não tem esse retorno, né? Esse retorno transparente fala assim, olha, a gente está gastando dessa forma, né? De 0 a 10, qual é a nota que a nossa prefeitura de Goiânia, que você daria, né, sobre a questão da transparência? O quanto que a prefeitura de Goiânia é transparente? Eu quero colocar vocês na fogueira também. Olha, a gente fez a análise, porque, no caso, o Ministério Público fez a análise do portal da transparência, eles têm uma nota, e a gente, pela análise do Observatório Social, eu não me recordo corretamente, mas acho que ficou entre 6 ou 7 a nota, né? E tem nota mesmo. Tem nota mesmo, bom. é porque a gente faz é uma análise metodológica mesmo, né? Com critérios de acessibilidade, se é fácil, né? Se qualquer pessoa leiga que acessar o portal da transparência, ela vai conseguir compreender aquilo que está escrito. O próprio cidadão Exatamente. ter isso e não achar uma coisa cidadão. complicada, uma coisa de outro mundo. Exatamente. Né? Porque não basta ser transparente, mas tem que ser uma transparência que o cidadão entenda. Né? E essa que é a chave, né, da transparência. É qualquer pessoa mesmo, desde o mais leigo até o mais que entenda, conseguir absorver o que está escrito ali naquele portal. E a Câmara Municipal é transparente? A Câmara Municipal, ela está tentando ser bastante transparente, sim. A gente tem uma parceria com o pessoal do Sindilojas e outros órgãos, né, juntamente com o Projeto 21, que eles têm acompanhado, né, a Câmara lá dos vereadores, e a gente tem observado que eles estão se esforçando, principalmente com essa nova gestão, né? Professora Janilda, a Natália falou uma coisa aqui interessante. Eu ontem fazendo, né, o nosso roteiro aqui, eu vi que o Observatório Social de Goiânia defende aí a participação da micro e pequena empresa nas licitações da prefeitura. Por quê? Olha, a própria lei complementar 123, ela traz o que? Essa participação, essa inserção da própria microempresa, ter um diferencial, né, e ter uma participação maior dentro das próprias licitações. Então, a lei assegura essa participação. Né? Então, com a lei que dá esse apoderamento da própria microempresa participar da licitação, ela vem trazendo alguns benefícios para que ela participe. Vem dizendo, olha, você tem uma fatia de até 30% dentro das próprias licitações para participar. Se tiver, por exemplo, um empate dentro de uma licitação onde você está concorrendo com uma grande empresa, você tem prioridades. Então, assim, além dessa importância de participar, você traz também o próprio benefício e crescimento para o próprio município. Você faz com que as pequenas empresas do próprio município participem da gestão pública, tenham condições de concorrer, de participar, certo? De se manter dentro do próprio município. Então, é muito importante, tanto por parte do poder público, de dar essas condições da microempresa participar, como da própria microempresa se sustentar dentro do município participando das licitações. Então, é muito importante que, de fato, elas participem. Afinal de contas, os impostos são gerados aqui, pagos aqui. Importante que empresas daqui, do próprio município, participem disso. Né? E, enfim, isso ajuda o próprio empresariado. A economia do nosso município. Girar a economia, né? Dentro do Afinal de contas, somos um município aí de 1.300.000 habitantes. Sim. Né? Uma carga de recursos muito grande que circula dentro do município, né? Gera a nossa riqueza. A relevância dela dentro de qualquer município é muito, muito grande. Por quê? Porque das empresas do próprio mercado, se você vê 80%, chega até 95%, são microempresas dentro do próprio município. Então, são elas que geram empregos, são elas que geram realmente a economia, são elas que dão a sustentação para o município. Então, é importante que realmente o poder público dê essa atenção e dê realmente esse espaço para que elas participem. Claro. Natália, o Observatório Social,
né? Ele faz uma fiscalização das licitações, faz um trabalho preventivo, né, do controle social dos gastos, do dinheiro público. Mas eu achei curioso, isso aí também não é uma tarefa das câmaras municipais? Por que uma instituição como o Observatório se preocupa com essa tarefa? Porque não é totalmente eficiente, né? Eles conseguem, sim, fazer a tarefa deles, mas como pode dizer, o trabalho é muito grande, né? Então, às vezes, eles trabalham por sorteio, trabalham só selecionando um ou outro, né? E acabam que outros acabam passando despercebido. Então, por isso que vai surgindo, né, essas ONGs, essas instituições, para poder também ajudar o poder público a fazer esse trabalho. E como assim, existe muita, não sei se é por aí, né, o pensamento, é o meu pensamento, muita suspeita sobre o trabalho da gestão pública, né, das prefeituras, né, porque a própria prefeitura também tem seus mecanismos, seus órgãos de fiscalização. A Câmara Municipal essencialmente tem essa tarefa, apesar de não fazer muito bem, né? E não ter muita vontade de fazer também, essa que é a verdade, né? O cidadão precisa fazer isso, precisa aprender e precisa participar. Uma dessas formas é o Observatório Social de Goiânia. Também, com certeza. E aí, só pegando um gancho aí dessa situação, eu acho que, e a gente percebe isso claramente, falta muita capacitação dos próprios entes, da própria Câmara Legislativa, certo? De conhecer, de fato, o que são os planos, as políticas, o que são as próprias prestações de contas. Então, assim, por falta desse conhecimento, o trabalho talvez não tenha essa eficiência, né, que se realmente espera. Porque a gente vê certas investigações que são feitas, quando tem CPIs e tal, que chega a um nível, por exemplo, de auditoria, que vamos né, dizer a verdade, o cidadão comum não tem conhecimento para isso. Né? Então precisa de um conhecimento específico para fazer este trabalho. E aí, para você ver quanto realmente é importante a questão do portal da transparência, ele ser uma linguagem acessível, né? Porque esses relatórios técnicos não tem condição do cidadão. E muitas vezes nem da Câmara Legislativa entender, nem eles às vezes compreendem. Exato. Esse é a grande realmente dificuldade. Percebe-se isso porque quando a gente, por exemplo, como eu sou uma das capacitadoras dos conselhos, e os conselhos eles são instituídos por uma lei da qual obriga que eles estejam regulares para que o recurso venha para o município, certo? Então, assim, eles mantêm esse conselho, porque uma lei obriga que se mantenha esse conselho. Mas o próprio conselho, às vezes, não sabe qual que é o seu papel como conselheiro. Até porque, esclarece aqui para o nosso ouvinte, quem participa dos conselhos municipais? Aí vamos citar Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação. Certo. A participação dos conselhos, eles são constituídos paritários, tem que ter participação da sociedade, tem que ter participação de usuários, tem que ter participação do próprio poder público e de instituições. Então, eles são constituídos por instituições. Essas instituições, elas representam o usuário da ponta, né? Se for da educação, a gente tem participação de diretores de escola, nós temos participação de pais, nós temos participação de alunos, para poder constituir o conselho. E participação do próprio poder público para poder estar constituindo, né, e atendendo a legislação. Se for o de saúde, nós temos os usuários que representam o povo, que está lá, que sofre, que sabe quais são as dificuldades. E isso a gente tem que realmente levar ao conhecimento do cidadão que ele pode e ele está inserido dentro desse processo da lei. É importante que ele participe, porque é ele que recebe o atendimento. Então, às vezes, ele está lá reclamando, lá no atendimento, nas filas do CAS, mas não sabe a quem recorrer, não sabe que existe um conselho, não sabe que ele pode participar e que lá ele toma que lá ele vai ter um poder maior de decisão, poder de voto, inclusive, né? Então, é muito importante que o cidadão tenha esse conhecimento de que ele lá, ele pode, não só como uma pessoa, usuário único, falando diante da televisão, reclamando sozinho, mas ele pode tomar uma voz muito maior, um corpo muito maior, a partir do momento que ele é inserido, a participação dele dentro do próprio Conselho de Saúde.
Professora Josenilda, diante, por exemplo, eu não sei que termo que eu uso aqui para falar da situação da nossa saúde, né? Tragédia é pouco, né? A gente já passou, acho que nós já passamos do nível de tragédia, né? Qualquer cidadão, né, diante da sua televisão sabe o quanto, né, que a nossa saúde, a saúde municipal é precária, a saúde do estado é precária, a saúde nacional é precária, né? E entra governo, sai governo e a coisa continua do mesmo jeito, né? Que mecanismos hoje nós estamos utilizando, e aí entra o trabalho do Observatório Social de Goiânia também, para interferir nesse processo e buscar realmente caminhos, maneiras de pressionar o prefeito, principalmente, que é o gestor principal, né, que é o gestor maior, né, do executivo aqui dentro de Goiânia. Inclusive, nossa última reunião do Observatório Social, a gente justamente tratamos desse ponto, que foi a questão da saúde, dos convênios, né, foi trazido inclusive informações do próprio CGU, né, foi do TCU, né. TCU ou TCM? Não, o Josir? Sim, TCU. Então, foi do próprio TCU, né, foi trazido informações para a gente em relação aos convênios, né, da área da saúde, em relação assim, a vários convênios obras paradas, casas que não são construídos, hospitais que não são reformados. Então, assim, a gente tem vários problemas em relação à aplicação do recurso que vem para a saúde, em relação à construção dessas manutenções de unidade de saúde, em relação às reformas, em relação à aplicação do recurso, para que realmente o cidadão tenha esse atendimento de qualidade. Então, assim, o Observatório Social, inclusive, é uma das nossos próximos passos, sentar juntamente com o Conselho de Saúde Municipal, né, para traçarmos uma parceria de um trabalho, de uma continuidade de acompanhamento, né, e de busca das causas, né, e de uma certa fiscalização desse recurso, o porquê dele não ter sido aplicado, o porquê de muitos recursos parados, inclusive, que foram aprovados os projetos e eles foram devolvidos, né, em virtude da não aplicação do recurso. E o Observatório Social vai atrás, sim, certo, de poder, juntamente em parceria com o Conselho de Saúde, procurá-los, e nós vamos realmente atrás desse recurso, atrás de saber as causas realmente da falta da aplicabilidade do recurso. Existe um problema que a gente pode dizer que é falta de recurso? Não. Não? Recurso tem muito por aí, né? Só é mal aplicado, mal na aplicado. verdade, exatamente. Essa questão que a Josenilda falou, como a gente tem comentado, né, que esse trabalho do Observatório é um trabalho de formiguinha, né, eu até agradeço a participação, a oportunidade da gente estar participando hoje pela manhã dessa conexão com você, da gente poder realmente estar convocando essas pessoas, esses cidadãos, para estar vindo cumprir esse papel de cidadania junto com a gente do Observatório, né? Porque a gente tem vários projetos incubados, várias frentes de trabalho que a gente precisa dar continuidade, mas pela falta de voluntário, pela falta de pessoas realmente interessadas em estar fazendo essa diferença no seu município, né? Que às vezes realmente o trabalho fica mais ainda de formiguinha ainda, né? Então, né, eu convido a todos, né, que puderem estar entrando em contato com a gente, né, poder para participar. Porque assim, é o cidadão que vai fazer essa diferença nessa fiscalização, né? A gente entende que e cada vez mais o cidadão precisa pressionar a Câmara Municipal, né? São 33 vereadores que são pagos pelo seu dinheiro, pelo nosso dinheiro. E existe até um projeto que ele está incubado, né? Já existe esse projeto já em outros municípios, pela rede de observatórios, ele chama de Olho na Câmara, e a gente já tem ele pronto e só precisa de pessoas para ajudar a executar esse trabalho, né? Então, olha só, gente, de olho na Câmara, precisa mesmo. Até o cafezinho desse povo a gente paga, então precisa fazer com que eles coloquem a mão na massa, não fique aí ocupando a maior parte do tempo e ficar dando nome para rua, mudar nome de rua, dando título, né, de cidadão, entregando prêmiozinho para outro prêmio. É bom, é importante? Olha,
Tem gente até que acha, viu? Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Mas assim, fiscalizar, né? A prefeitura, fiscalizar o dinheiro público, é para isso que a Câmara Municipal existe, é para isso que vereador é votado, é para isso. Não é para ficar passeando de cima e para baixo e não gastando o dinheiro público, não, com diárias. Não, vamos lá para Nova York, vamos conhecer o projeto, vamos lá para São Paulo, passar um final de semana, vamos lá para Natal, Fortaleza, passar o final de semana porque tem um congresso importante, né? Ó, olho aberto, de olho na Câmara, né? Vamos ver esse projeto aí vingando, né? Vamos a mais um breve intervalo e a gente volta com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar aqui pela sua Rádio Brasil Central AM 1270 e também em cadeia com a rádio, com a RBC FM 90,1 para toda a Grande Goiânia. Conosco aqui hoje para este bate-papo, nós estamos falando hoje aqui sobre a atuação do Observatório Social de Goiânia. Conosco aqui, Natália Yoshimura Lopes, empresária, vice-presidente da Rede de Monitoramento Cidadão em Goiânia, que é um assunto que a gente vai falar em outra oportunidade, e ela é a presidente do Observatório Social de Goiânia. Conosco também, professora Josenilda Ribeiro da Silva, contadora, autora do projeto Auditor Cidadão. Vamos falar sobre ele aqui também, né? Membro da Comissão de Contabilidade Pública do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Ela é capacitadora dos Conselhos Municipais de Educação e Saúde e demais conselhos de controle social, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e o Ministério Público de Goiás. Professora Josenilda, nós estávamos falando aqui no intervalo sobre o projeto Auditoria Cívica. Achei curioso, achei bacana. Explica para o nosso ouvinte aqui o que é o projeto Auditoria Cívica. Esse projeto, ele é um projeto do próprio Ministério Público de Goiás, que é uma das atuações do CAEG, né? E em parceria, e um dos maiores parceiros do Observatório Social, que é o Ministério Público de Goiás, é o nosso parceiro. E esse trabalho que o Ministério Público faz, inclusive eu sou uma das capacitadoras, eu atuo diretamente com esse trabalho junto com o Ministério Público, é um trabalho de despertar o cidadão, de fazer com que ele vá lá na própria escola, ou ele vá lá no hospital, ele vai lá no CAIS, ele vai lá na ponta, fazer o quê? Ele vai com o checklist, e com esse checklist ele vai verificar, ele vai averiguar, ele vai fiscalizar aquela unidade. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, tem sim as carteiras aqui nessa escola, as salas estão adequadas, existe o professor participa, eu vou lá no controle de ponto desse professor, eu verifico se realmente tem uma frequência desse professor na escola, eu vou verificar se quantos professores estão naquela escola, se for o caso da educação. Esse mesmo checklist, ele vai para a saúde, então para a saúde, ele vai naquela unidade de saúde, ele vai verificar as instalações, ele vai verificar as questões do almoxarifado, ele vai verificar se tem o medicamento ou se não tem o medicamento. Ele vai fazer uma contagem física desse estoque de medicamento, ele vai ver os atendimentos dessa unidade de saúde, ele vai ver quais são os médicos, quanto plantonista, se realmente eles estão trabalhando, se ou não. Então, é uma fiscalização física do local. É muito bacana esse trabalho insere o cidadão nessa participação, né? Desperta, ensina, certo? Verifica, tem um acompanhamento do próprio Ministério Público, lá são vários grupos de trabalho, tem os trabalhos do controle social, que é da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente, tem um programa muito bacana em relação ao Ser Natureza, que cuida também da parte ambiental,
E isso a gente viaja todos os municípios do estado, levando esse trabalho de capacitação prática, certo? De tanto fazer a auditoria cívica e depois também saber qual que é o resultado, qual o impacto, o que eu faço com essa fiscalização, o que eu faço com esse checklist, o que eu faço com esses dados. Professora, em municípios, né? Fora desses municípios maiores que nós temos, né, no estado de Goiás, né, já não falo nem de Anápolis, Aparecida, né, de repente Jataí, Catalão, que são, né, municípios que já têm aí bem mais de 100 mil habitantes, Aparecida e Anápolis muito mais que isso, mas municípios pequenos. Qual é o impacto da chegada de um projeto desse, de uma ideia dessa, chamando o cidadão, né, para fazer parte de um processo, de um trabalho de fiscalização do município? Olha, no contexto geral, nós somos bem recebidos, certo? Por exemplo, como é um trabalho que ele é mobilizado pelo próprio Ministério Público de Goiás, então o promotor lá daquele município, ele é inserido no processo. Então o promotor é que faz essa mobilização, e aí faz esse chamamento para que realmente as pessoas participem. Toda a comunidade participe. Eles criaram também um GT, que é um grupo de trabalho do próprio Ministério Público, lá do próprio município, que aí é inserido o cidadão comum nesse GT, acompanhado pelo Ministério Público, e aí automaticamente nas capacitações são convocados os conselhos. Para cada capacitação é um conselho específico, é uma capacitação específica. E aí a gente vê que realmente o que falta é o conhecimento. A partir do momento das capacitações muda a participação. E quais são os primeiros conselhos que geralmente são instalados nos municípios? Os conselhos, por lei, é obrigatório que se mantenha os conselhos que venha recurso. Todo recurso que vem do governo federal para o município, para uma determinada atuação de um projeto, ele às vezes é obrigatório que se constitua um conselho. Por exemplo, igual o conselho de saúde, né, que é o fundo de saúde, ele é obrigatório para a manutenção daquele fundo, para que esse recurso venha para esse fundo, tem o conselho de saúde. Na educação, o Fundeb. Então, é obrigatório que se tenha o conselho do Fundeb. Então, além do conselho do Fundeb, também tem o conselho da educação. Da assistência social, é obrigatório que se mantenha o conselho também do fundo, que vem o fundo que vem o fundo da assistência social. Para o conselho das secretarias de combate das drogas, tem um fundo também, tem o fundo do combate às drogas. E então, nós estamos falando aqui de fundos que já estão previstos, recursos para isso, estão em lei. Né? Só precisa da boa vontade do cidadão em participar, em fazer parte, né, desses conselhos. Está aberto, né? Aberto. Isso. A lei, inclusive, assegura a participação do cidadão. Qualquer cidadão que queira participar, é só procurar uma secretaria dessas específicas, porque às vezes ele não tem uma estrutura, um local exato onde está constituído o conselho, porque quem mantém essa estrutura dos conselhos é as próprias prefeituras, as próprias secretarias. Então, às vezes, o próprio conselho participa, às vezes, até dentro da própria estrutura da secretaria. Então, reúne uma vez por mês. Então, dali ele já tem ali um direcionamento. Olha, onde que funciona o conselho, por exemplo, de educação? Quero participar do Fundeb, eu quero participar da saúde, eu quero participar da assistência social, né? Eu quero ir para o combate às drogas, né? Assim. Existe algum tipo de estranhamento, o fato assim disso estar sendo instalado? Existe algum tipo de estranhamento ou resistência na cidade? Olha, a gente vê que existe sim. O cidadão ele tem receio de participar. Quando se fala, principalmente agora, depois de tantos escândalos, né? Então, realmente existe uma resistência, uma certa dificuldade de se inserir esse cidadão. Ele tem um certo receio, sim. E aí acaba, às vezes, ficando à mercê da própria gestão pública com os seus servidores. Participação mínima da sociedade e do usuário. E não é o ideal, né? O ideal é que a população, desvinculada de um compromisso ali, né, de trabalho com
com a prefeitura que faça esse trabalho dentro dos conselhos, né? Precisaria de uma mobilização também. Eu acho que falta também o que acontece, uma publicidade de que existem esses conselhos. O cidadão não conhece. E não é interesse do poder público que ele conheça. Exatamente, senão vai ter gente ali... Vai ter gente participando. Enchendo o saco, cutucando, perguntando, questionando, né? E para nós, né, que passamos nos últimos anos a conhecer um pouco mais, né, das... como se diz, desse ambiente, né, da relação entre o poder público e as licitações, a relação com empresas, né? É vereador, é prefeito, é deputado, é senador e até presidentes, né? Envolvidos com esse submundo, né? Com esse lodo aí, o cidadão tem o dever, né, de não ficar ali só em frente à televisão, às vezes nas redes sociais reclamando, é botar a mão na massa, né, para que faça valer toda a indignação que nós hoje temos em relação ao trabalho da prefeitura, do estado, do governo federal. É a questão de dever mesmo, né? A gente exige muito os direitos como cidadão, né? A saúde, a educação, tudo mais, mas e o meu dever? Né? O que eu tenho que cumprir como dever, que é esse de cidadão da cidadania, né? Do controle social, de estar acompanhando mesmo, fiscalizando. Natália, na prática eu queria citar aqui alguns casos, e aí como é que é a participação do Observatório Social de Goiânia, né? Nós tivemos recentemente aí um escândalo que foi a compra dos cavaletes lá da Secretaria Municipal de Trânsito, né? Então, assim, se houvesse desde o início, né, um acompanhamento lá da licitação desde o início, provavelmente isso não teria dado o problema que deu. Não, né? Com certeza, não teria dado. A questão dos cavaletes, como comentei a respeito da licitação, que a gente faz essa prevenção, né? A partir do momento que a gente analisa a licitação e acompanha até o certame, né, que é o momento que as empresas vão lá, abre-se os envelopes, a gente verifica a questão dos valores, quem está ofertando um valor menor ou maior, né? A gente conseguiria ter evitado, ter feito essa prevenção da compra inadequada desses cavaletes. Né? Existem algumas licitações que a gente conseguiu acompanhar ano passado, mas esse ano realmente a gente não está conseguindo acompanhar as licitações. São muitas, né? São muitas. Dezenas, centenas. Por semana, às vezes ele chega a ser a 10, a 20 licitações que eles publicam no portal, né? Do DOM, do Diário Oficial do Município. Certo. Tem semana que não publica quase nada, mas no início, principalmente no início de gestão, a gente tem bastante publicação. Início e fim de gestão a gente tem bastante publicação. Eu quero citar aqui um caso, já tem alguns anos, aquele viaduto ali do Daia em Anápolis, né? Um viaduto que deu muito problema e teve a atuação do Ministério Público Federal, se não me engano, né? Porque ali foi recurso federal, que eu achei muito bacana. Você sabe por quê, meu ouvinte, minha cara ouvinte? Porque o governo federal, através da ação do Ministério Público Federal, fez, né, uma auditoria e viu que alguma coisa estava errada. Resumindo aqui a ópera, conseguiu, né, chegar a tempo de se evitar o gasto excessivo, extra, de 20 milhões de reais. Pensa. Naquela obra, só aquela obrinha lá, só pra gente citar este caso, né? Então, olha aí a importância. Os órgãos fiscalizadores em nível federal, estadual e municipal, né, os ministérios públicos já fazem um trabalho, mas é preciso que o cidadão, né, também participe. No caso aqui, estamos recebendo aqui a presidente, né, do Observatório Social de Goiânia, a professora Josenilda também, que faz parte desse conselho, aliás, atua em outras instâncias também, né, promovendo que esse conhecimento chegue à população e que o cidadão se capacite minimamente para participar dessa fiscalização, né? Então, isso é fundamental para que isso é exercer cidadania. Né? Cidadania não é ficar lá no Facebook, não, meu povo. Né? Um pouco de indignação nas redes sociais faz bem,
mas é aqui que a gente faz, né? É atuando dentro desses órgãos, juntamente com mecanismos eficientes, que a gente consegue valer realmente a nossa cidadania, né? Uma outra licitação, eu vi essa notícia esses dias, não é a atuação do Observatório Social de Goiânia, mas eu achei interessante, eu queria uma opinião de vocês. O governo do estado vai substituir parte da frota, né, do estado, que é locada, né, por serviços dos aplicativos, igual, por exemplo, Uber, 99 Táxi e outros. E eu achei legal porque, assim, pelo menos na matéria fala que vai gerar uma economia aí em torno de 30% para o estado, para o cofre público, né? Ao invés de locar empresas que que locam esses veículos, vai usar o serviço dos aplicativos para que o servidor público se movimente de um canto ao outro, né? Não são todas as secretarias, todos os órgãos, alguns. Eu sei que Secretaria de Saúde e Educação vão participar, Corpo de Bombeiro também. Eu acho né? que talvez é até mais seguro, né? E até tem menos possibilidade deles estarem burlando, estarem fazendo algum tipo de corrupção no meio disso, Exatamente. Né? Aí já se reuniu com esses serviços, vai ter um diferencial que é na prestação do serviço, pela matéria parece que a fiscalização vai ser mais clara, vai ser mais rápida. Então, assim, é esse tipo de ação que a gente tem que até, de repente, parabenizar, né, os governos por optar, claro, por serviços mais baratos. Simples. Afinal também, de contas, né? a máquina pública não é barata, né? Não é. Exatamente. Fora que uma das coisas também que a gente vê é que um projeto como esse realmente tem que ser parabenizado, mas tem que ser acompanhado. A economia realmente é visível, porque além de não ter uma frota de veículo muito grande, às vezes ocioso, às vezes a questão de desocupação de pátios, né? Um carro que fica parado muito pátio que tempo, fica né? parado, né? Então, assim, tudo isso, realmente, às vezes, manutenção desses próprios carros que são inseridos dentro do próprio processo licitatório, que traz um custo muito alto para o próprio Estado, né? Então, assim, realmente é visível algumas das economias, né, que vai se realmente ter. Agora, é muito importante de que esses aplicativos, de que essa transparência, né, seja acompanhado. Nós, Observatório Social Goiânia, vamos acompanhar, né? Então, é um projeto novo, é um projeto que está sendo iniciado. Então, a gente vai procurar assim, acompanhar desde o início, né, até o seu andamento e desenvolvimento, né, para que realmente a gente veja o sucesso. E aí, quando você falando, inclusive, da questão de licitação, que eu não poderia deixar de citar uma aqui como exemplo, né, da importância, inclusive, desse trabalho preventivo, que nós temos um trabalho em 2 municípios, inclusive, na área de licitação de medicamentos, a qual apenas por iniciar o trabalho, iniciar um trabalho de fiscalização social, a gente já conseguimos obter alguns resultados positivos dentro de municípios. Olha só, que bom. São expressivos. Certo? Que são expressivos, igual mudança de gestão interna, implantação de processos de controle interno, a readaptação em relação à questão de almoxarifado, controles de almoxarifado. Então, assim, cancelamentos de empenho, de compras que estavam em andamento de dispensa de licitação, porque quando se fala em transparência, é muito importante citar que, igual o Observatório Social tem dificuldade de encontrar os editais, porque nem todos os editais são publicados. Olha só, hein? Exatamente. Nem todos são publicados. Isso é falta de transparência. Todos têm que estar. E os contratos de dispensa de licitação também não são encontrados. Não são. E eles têm que estar disponíveis dentro do portal de transparência. O trabalho não é pouco não, né, professora? O trabalho é grande. Olha só, gente, chegamos ao final do nosso programa aqui, né? Eu quero agradecer imensamente aqui a presença dessas 2 pessoas maravilhosas, né? E esse trabalho, então, do Observatório Social de Goiânia, maravilhoso.
Obrigado, Natália Yoshimura, que é empresária, vice-presidente da Rede de Monitoramento Cidadão em Goiânia e presidente do Observatório Social de Goiânia. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Emerson. Um bom dia para todo mundo, boa sexta-feira. Professora Josenilda Ribeiro da Silva, contadora, autora do projeto Autor Cidadão, capacitadora aí dos conselhos municipais de educação, saúde e demais conselhos de controle social. Obrigado pela sua participação aqui, professora. Eu que agradeço, o Observatório agradece, certo? E assim, a gente agradece muito esse momento, esse espaço, porque é muito importante que esse espaço seja realmente conquistado, né, pelas entidades de controle social, de que isso seja divulgado para que o cidadão participe. Natália, como é que... Você Opa, desculpa, senhora. Natália, você falou na participação das pessoas, né? Como é que a pessoa pode conhecer melhor e querer participar desse trabalho do Observatório Social de Goiânia? Pessoas que não moram em Goiânia podem acessar o site do Observatório Social do Brasil, criar seu observatório no seu município, onde não tem. Em Anápolis está sendo criado um observatório lá esse ano. E aqui em Goiânia, quem quiser estar entrando em contato com a gente está no Facebook, estamos no Instagram, também pode estar falando com a gente através do nosso e-mail, né, que é goiania@osbrasil.org.br. Tá bom? Muito bem. Quero agradecer aqui também a presença da Ana Emília, que é assessora de imprensa, né, do Observatório Social de Goiânia, nos ajudou aqui, né, nessa comunicação, né, e para trazer a Natália e a professora Josenilda aqui. Obrigado, Ana Emília. Emerson, só deixar um convite aqui também de que o cidadão ele pode estar participando de todas as transparências, não só do município, como do estado e da própria União, através do nosso portal auditor.com. Auditor.com. Tá? Auditorcidadão.com. Ok. Tá? Então, assim, é uma iniciativa também de dar transparência ao transparente. Muito bem. Olha só, a produção desse programa teve a cargo de Mineia Gomes, mesa de áudio de Vitor Roberto, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes aqui na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Juvencio Alarcon com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.